No combate contra o pecado, não combatestes até o sangue. Qual o limite da sua entrega? Qual o limite do seu amor e fidelidade a Deus pela graça? Até quanto você consegue suportar sem trair o Senhor, sem desanimar e sem desistir no trajeto? Essa nova série da Gerados pela Graça, Vencendo os Convites do Pecado, nos fará ampliar isto e nos entregar ao Senhor em níveis mais profundos, para que compreendamos que Deus é precioso e que ama o que dá com alegria. A nossa entrega a Ele, a nossa fidelidade, sempre será proporcional à revelação do seu amor por nós. Nessa série, cresceremos na graça e no conhecimento de Deus. Aprenderemos como Deus nos ama e como Ele é muito maior do que qualquer convite do pecado, qualquer prato de lentilha. Vamos estar juntos nesta série maravilhosa, reveladora e cheia da unção de Deus, chamado Vencendo os Convites do Pecado. A paz do Senhor Jesus Cristo. Que alegria, irmãos! Quarta-feira, 2 de março de 2022. Hoje a parte 10 do tema Vencendo os Convites do Pecado. Minha Bíblia está aqui aberta em Gálatas, capítulo 3, o versículo 3. Sois tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis pela carne? Meu Deus. Versículo 10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-la. Se a pessoa está tentando ser salva pela obediência, então ela está em maldição, porque ela vai tentar ser salva pela sua obediência, não pela de Cristo, né? Então ela vai ter que cumprir tudo. Se ela falhar num ponto, né, já que ela está baseando a salvação dela na sua obediência, então, já que é assim, então vai ser pela sua obediência. Agora, se ela quer pela de Cristo, aí tudo bem. Romanos capítulo... Aqui o capítulo 9, versículo 30 ao 32. Que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. E que a justiça pela fé, declarado justo por Deus, somando a obediência de Cristo mais a fé, que é a dependência na obediência de Cristo para ser aceito. Então veja, aqui ó, a justiça que vem pela fé é a obediência de Cristo mais a sua dependência na obediência de Cristo. Isso traz o espírito de obediência para dentro de você e começa a mudar você e continua enquanto você crê que em Cristo você está salvo. É do começo ao fim. O processo começa assim, crendo que em Cristo você é aceito, perdoado e salvo. Se você não crê, então o processo da santificação não existe. Porque é de fé em fé, Romanos 1,17. Então, começa recebendo Jesus como seu único e suficiente Salvador, crendo que pela sua obediência você é salvo. E, então, o Espírito da obediência entra e começa a produzir justiça, que é a compreensão de que você é justificado pelo sangue, e a justiça no Espírito, que é a capacidade de um novo querer no efetuar, o presente da santificação, que é, nos sinceros terra boa que estão se entregando a Deus, a capacidade de, o dom do arrependimento e o dom da fé. Olha só. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Não foi pela fé, mas como pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Portanto, isso é loucura para os religiosos da época de Jesus. Eles diziam: não, vocês não podem ser salvos crendo em Jesus, vocês têm que ser salvos pela obediência da lei.
Então Paulo foi preso por isso. Havia duas vertentes: salvos pela graça através da fé, ou salvos pela tentativa da obediência pessoal à lei. Essas são duas propostas muito claras. Você não pode misturar as duas, tá? Senão se transforma em legalismo. O que é a salvação pela graça através da fé? É crer que você não pode salvar-se a si mesmo nem mudar a si mesmo. Mas Cristo pode. Então o arrependimento é algo profundamente positivo, né? Porque você depende completamente da graça. Em Filipenses 3,19, Paulo chegou ao fim de si mesmo. Ele chegou a um ponto em que ele descobriu que ele não podia ser salvo pela sua obediência e desempenho. Por mais que ele melhorava, era ainda imperfeito, né? Até Jesus vir, nós estamos melhorando, né, irmãos? Mas o nosso desempenho será imperfeito até o último suspiro. Agora, Deus leva em conta a decisão do coração de que nós queremos continuar nos arrependendo sinceramente e nos entregando. Isso faz com que o Espírito continue trabalhando, que ele começou a boa obra, vai trabalhando, o mesmo que nos salvou, o mesmo que vai nos santificando, entendeu? Não é salvo quem não crê que Cristo salvou, de presente. Não. Não é salvo quem está tentando ser salvo, se esforçando para ser salvo. Você é salvo em Cristo e permanece salvo andando no Espírito. Agora, essa capacidade de mudar a si mesmo ou de tentar mudar os outros, ela é religiosa. Porque ninguém muda a si mesmo e ninguém muda ninguém. Você ler a Bíblia e tentar mudar é uma loucura. E a culpa também não vai te ajudar. A consciência do pecado não é culpa. A consciência do pecado é entregar ao Senhor e confiar, crendo que Ele perdoa e purifica e te leva ao nojo daquele pecado. É um processo lindo, o processo da fé e da graça. Ei, meus irmãos, até onde vai o arrependimento genuíno? Vamos lá? Então o que nós estamos vendo é que nesses anos que eu estou no Evangelho, eu não mudei a mim mesmo. Não. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu não mudei. Eu quis mudar porque Deus colocou em mim o Espírito da obediência e colocou em mim o desejo de mudar. O Espírito Santo colocou em mim o desejo de se consagrar, se arrepender, meditar na palavra. Eu não era assim. Eu não queria largar o pecado, eu amava o pecado, eu achava o pecado o máximo. Quando eu criei que em Cristo eu precisava de perdão dos meus pecados, que eu precisava ser salvo dos meus pecados, que eu estava indo para o inferno e que o salário do pecado é a morte, eu falei, não, eu não quero isso, eu vou me entregar a Cristo, eu não quero pecado mais. Eu tive uma esquina, uma decisão, né? O Evangelho é pregado, terra boa vai aceitar, terra ruim vai dizer, não, eu quero continuar no pecado, eu vou amar mais as trevas que a luz, não é? Como aquele jovem rico que Jesus falou com ele, ele falou, não, eu vou continuar, ou como Adão e Eva que decidiram, né? O ser humano tem um livre-arbítrio. E aí quando eu ouvi o Evangelho, eu falei, eu creio que Jesus me salva. De presente, eu não posso me salvar. E eu me entreguei ao Senhor, e esses mais de 30 anos, acontece o seguinte. O Espírito da obediência entrou em mim. Meu Deus. Desde que eu criei que eu sou salvo pela obediência de Cristo, pelo sacrifício de Cristo, não pelas minhas obras, o Espírito Santo entrou em mim e começou a mudar minhas obras. Eu não mudei, ele me mudou. Ele me libertou e continua. Eu não fui um herói da fé que eu fui. Me dediquei. Não, ele me deu essa capacidade de perseverar. Sabe o dom da fé? A fé é dom de Deus, salvação também. E a perseverança também, a fidelidade, como o querido pastor Riclávio pregou, a fidelidade é dom de Deus. A fidelidade nossa, ela só existe porque Deus foi fiel em nos salvar e nos dar o Espírito da obediência. Irmão, todo aquele que é salvo, ele tem o Espírito da obediência. Se ele não tem o Espírito da obediência, ele não é salvo. Sabe, a Bíblia diz que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Uma evidência de que você realmente é salvo é que você tem o Espírito da obediência. Você deseja obedecer a palavra. Você deseja romper com o pecado 100%. Você tem um coração humilde, temente, arrependido. Isso é um sinal de que o Espírito da obediência entrou em você. Agora, se você ama o pecado ainda, esconde o pecado, brinca com o pecado, você precisa nascer de novo. Outro dia, conversando com o pastor Riclávio, ele falou, olha, há muitas pessoas na igreja que não nasceram de Deus, que não são salvas, porque nem nasceram de Deus ainda, não é?
elas não receberam o espírito da obediência. Um sintoma de que a salvação começou na sua vida é que você recebeu o espírito da obediência. Lá em Romanos capítulo 1 fala da obediência da fé, é aquela obediência que vai sendo gerada em você e através de você, né? O novo querer, o novo efetuar, Filipenses 2, 12, 13, através da sua dependência da graça. Então você foi salvo através da fé, né? Assim como recebeste ele, andai nele. Assim como você creu em Cristo e ele te salvou, assim você se entrega ao Espírito e ele te santifica. E é lindo isso. Irmãos, isso tem funcionado na minha vida há mais de 30 anos. A salvação pela graça através da fé. Toda vez que eu tentei mudar a mim mesmo através de culpa, eu só atrapalhei no processo. Parece Abraão tentando ajudar Deus com o filho da escrava, sabe? Irmão, toda vez que eu misturei esse evangelho com culpa, não deu certo. Hebreus 4:2 fala para misturar com fé. O que ativa as promessas é a fé. Romanos 5:2 é a dependência. O que é a fé? É depender inteiramente da graça. O que é a fé? É se apoiar inteiramente na graça. O que é a fé? É estar se entregando, como o pastor Riclave pregou dia a dia, estar se entregando pela graça recebida. Pela graça recebida você pode se arrepender, você pode meditar na palavra, você pode evangelizar. Amém, irmãos? Então, a fé, ela é essa comunhão linda com Deus que nós estamos tendo. E através dessa série eu tenho certeza, meus irmãos, que você não tem mudado não, mas Deus tem mudado você. E Deus tem te libertado muito, 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 muito. Eu sinto na minha vida que essa série me fez um bem tremendo, porque foi um canal através do qual Deus me fez um upgrade. Irmãos, eu posso te dizer que eu era um antes dessa série, estou sendo outro durante essa série e vou ser outro após a série. Por quê? Porque eu estou dependendo do Senhor e Ele está trabalhando, irmão. Meu Deus, como Deus está trabalhando através dessa série. Revolucionário. Irmãos, a minha fé está explodindo. Eu sinto que estou conseguindo obedecer mais a Deus. Mas não é porque eu estou me esforçando. Não é por causa do suor. O suor, a obediência da fé, né? Diz lá que o reino de Deus é tomado à força, né? A força que nós usamos da graça é contra o pecado, contra as obras das trevas, não é? Contra a carne, o mundo do diabo. Essa força não é uma força de suor, é uma força do Senhor. É lindo isso. Irmãos, a força do Senhor não requer esforço físico. Ó, você diz, olha a força do Senhor. Pedro chega para o aleijado e diz, levanta e anda. A força do Senhor, Lázaro sai para fora. A força do Senhor, Moisés levanta o cajado e o mar se abre. Então a força do Senhor é a força do Senhor em nós e através de nós. O poder do Senhor não depende de você gritar em nome de Jesus. Não precisa. A força do Senhor é em nome de Jesus, levanta e anda. Entende? A força está no nome. Como diz em Atos 3, pela fé fez com que o nome fortalecesse esse homem e o fizesse andar. Portanto, toda a força, todo o poder está em Jesus. E Jesus está em nós. Então você não precisa fazer força, porque a força de Jesus está na sua voz. Não é pela altura da voz, saltar a veia do pescoço, ficar rouco. Não precisa. Não é por força nem por violência humana, é pela força do Senhor. E é na força do Senhor que dizemos não à tentação. Entende? Quando você aprende a depender da graça, você começa a ver que a graça começa a operar em você através de você. É interessante quando você se esforça para obedecer, como diz aqui nesses versículos, você fica culpado e fracassa. Mas quando você, ao invés de ir até o pecado e tentar resolvê-lo, né? Ao invés de você ir ao pecado e lutar sozinho, você se volta ao Senhor arrependido. E você se humilha. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus e resistir o diabo. Então, quando você se humilha diante de Deus, você vai com o Senhor. Sansão clamava, o Senhor o livrava daquela vez. Então Deus não nos faz fortes contra a tentação. Deus é a nossa força contra a tentação. Nós continuamos pequenos. Entendeu? Homens comuns. E então, quando eu aprendi que a força do Senhor é dada aos humildes, não é dado aos fortes em si mesmo, autoconfiança. Não é aqueles que estão tentando obedecer, é aqueles que descobriram que é a obediência de Cristo. Amados, é a vida substituta, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando a gente descobre, amados, que
Em Cristo tudo nós podemos. Mas na nossa condição humana, até Cristo falou em João 5,19, o Filho por si mesmo não pode fazer nada. E ele diz, olha, sem mim nada vocês podem fazer. Portanto, o homem que está tentando se salvar, ele está sem Cristo, ele caiu da graça. Cair da graça não é pecar. Cair da graça é justiça pessoal, é tentar salvar-se a si mesmo. Cair da graça não é cair em pecado. Cair da graça é abrir mão da graça para tentar sozinho. O homem não dá conta. Agora, quando eu descubro, eu chego ao fim de mim mesmo, né? Que o fogo não poderia ser aceso pelo sacerdote, era Deus que mandava o fogo. Eu só preparava o altar, entende? Quando nós compreendemos que Moisés não pode abrir o mar, não pode. Ele só pode levantar o seu cajado em obediência ao Senhor. Esse é o esforço que Deus quer dele. Ó, pegar o braço e levantar. Pronto. Este não é gritar com a rocha, suar, dar soco na rocha. É falar com a rocha. Em nome de Jesus, enxergue. Olha que coisa linda, irmãos. A nossa parte é pequena para que a glória seja do Senhor. Se a gente faz muito esforço, parece que a gente é muito dedicado, sabe? Agora, se a gente confia no Senhor, a gente vê que é a força dele. Meus irmãos, existe um esforço após a graça? Existe. Eu tenho um esforço para estar aqui todo dia gravando áudios, evangelizando, gravando lives. Existe um esforço em orar na madrugada, hein? Mas esse esforço, ele é produzido pela graça, não por mim. Não é algo que eu estou suando para conquistar a Deus e chamar a atenção de Deus. Aquele fogo que ardia na sarça e não se consumir, ele arde no nosso coração. Portanto, se hoje a obediência da fé... Então vamos ver a diferença entre a obediência da fé de Romanos capítulo 1, pegue lá a tua Bíblia, estou abrindo aqui, ó. Romanos capítulo 1, que diz que nós somos salvos para a obediência da fé. Aqui em Romanos 1, versículo 7, somos chamados para ser santo. Romanos 1, 9 diz, a Deus é quem eu sirvo no Espírito. Romanos 1, 8 diz que nós somos salvos, anunciada a nossa fé. Romanos 1,5 fala da obediência da fé. Então, a obediência da fé é aquela que é a ajuda do Senhor quando você reconhece que não pode sozinho. Amar alguém, ajudar alguém a conseguir algo que ela não conseguiria sozinho. É só quando eu descubro que eu não consigo sozinho, que eu dependo inteiramente de Cristo, que Ele me ajuda. A obediência da fé é aquela que Deus me dá quando eu reconheço que não posso me salvar, que eu não tenho condições. O amor incondicional de Deus, porque eu não tenho condição. E que a obediência da fé, a fidelidade, é o fruto do Espírito que aparece quando eu descubro que não posso salvar a mim mesmo. Quando eu reconheço que eu não posso, quando Moisés descobriu que ele não podia, aí Deus mostrou que podia, entendeu? Então a obediência da fé é aquela que é produzida por Cristo em mim, através de mim, num coração quebrantado dependente dele. O que é a obediência da lei? É aquela que eu estou tentando impressionar a Deus, eu estou tentando me salvar pelo meu desempenho, pela minha obediência, pelo meu esforço. Então Deus está assistindo, eu digo, olha aí Deus, olha como eu estou me dedicando, olha como eu estou orando aí, o senhor está vendo? Olha aí, pai, estou evangelizando, aí o senhor está vendo? Então a obediência da lei é aquela que eu estou tentando ter crédito com Deus. Eu estou tentando me esforçar para merecer. Já a obediência da fé é aquela que eu reconheço, eu não mereço, eu não posso, eu não consigo. Jesus, vem me ajudar, vem me socorrer. Deus está procurando pessoas que precisam dele, né? Na minha fraqueza é que está a força. Então quando eu reconheço, eu não posso me salvar, Ele me salva. Eu não posso, Senhor, mudar, mas eu quero. Senhor, aqui está o meu coração, estou meditando na palavra, porque o Senhor está me dando força. Estou estudando aqui essa série de largar o pecado. Senhor, me ajuda. Então eu leio na Bíblia aquilo que é pecado e digo, Senhor, isso é pecado, me perdoa, me leva ao arrependimento. Olha aí, já estou em Cristo. Não é eu ler e dizer, eu vou tentar parar com isso aqui, eu vou tentar me esforçar, eu tenho que parar, eu preciso parar, eu sou crente, eu não posso fazer isso, minha religião não permite. Não, eu leio e digo, Senhor, é verdade, eu estou pecando nessa área. Eu não escondo, eu não minto, não faço como Saul. Eu digo como Davi, Senhor, pequei, me perdoa, me ajude, eu não quero fazer mais isso, Senhor, eu não quero mais porque o Senhor está na minha vida, porque se o Senhor não estivesse na minha vida, eu ia querer continuar. Eu estou pensando assim, esse novo querer se efetuar, sabe por que eu não quero mais? Porque o Senhor entrou na minha vida e começou um processo, não é?
Senhor, isso é pecado, Senhor, me perdoa, me ajude a parar com isso. E continuo todo dia meditando a palavra, porque o Espírito me ajuda, né? E todo dia estou ali, Senhor, no ensino da palavra, Senhor, muda o meu coração. Então, aí o que acontece? O Senhor, vendo que eu estou dependendo inteiramente da graça, o Espírito da obediência vai me santificando. Conhecereis a verdade, quem te libertará? O conhecimento da verdade? Ou a tentativa de obedecer à verdade? Conhecereis a verdade e tentareis obedecer. Conhecereis a verdade e procurareis fazer aquilo. Não, conhecereis a verdade. Eu sou o Senhor que santifica. Quando a gente aprende a depender do Senhor, isso é fé. O Senhor começa a nos ajudar em nossas fraquezas. Ele começa a ter liberdade. Porque nós temos acesso a Deus através da fé, e Deus tem acesso a nós através da fé. Lá em Êxodo, quando diz lá que o anjo do Senhor viria, né? O Senhor viria por causa do sangue, lá em Hebreus 13, e não permitiria que o anjo da morte, o destruidor, viesse, fala exatamente disso. Através do sangue nós podemos ir a Deus. Lá em Hebreus fala entrar no Santíssimo pelo sangue. Mas através do sangue Deus pode também vir, porque ele não vai participar do que está contaminado. Então veja só que tremendo que o sangue ele abre para nós, mas abre para Deus também. Por que os hospitais estão cheios? Porque Deus salva através da fé. Por que Deus liberta através da fé? Deus prospera através da fé. O que é a fé? É essa dependência que é produzida no espírito de obediência. Quando o espírito de obediência entra em nós, ele nos ensina a depender do Senhor. Aleluia.